CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o CBN Universidade deste sábado, 26 de março de 2022. Chegamos ao último programa do mês com muita informação para você ouvinte da Rádio CBN Campina Grande. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. Neste CBN Universidade a gente fala sobre o manual para a retomada das atividades presenciais na UEPB. Tem formulário aberto para o mapeamento da comunidade acadêmica sobre a Covid. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, a alta dos combustíveis. Terceiro Prêmio Mulheres Inovadoras 2022 está com o edital aberto e a gente traz os prazos e como você pode se inscrever. Prova de proeficiência, como os estudantes de Relações Internacionais se qualificam em outro idioma pela UEPB. Por aqui também tem dica de português sem segredos com o professor Edson Tavares. Pró-Reitoria de Graduação da UEPB está com inscrição aberta para concluintes que vão participar da solenidade de colação de grau de todos os campos e ainda oportunidade para orador oficial das turmas. Uma reportagem fala sobre a procura dos estudantes pelos serviços das bibliotecas em tempos de pandemia e como está a organização do setor para a retomada presencial das atividades. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas solicita atualização de dados dos dependentes dos servidores da UEPB. E ainda, o UEPB promove primeiro campeonato de atletismo Master em parceria com a Associação Paraibana de Atletismo. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente inicia o CBN Universidade com informações sobre o retorno das atividades presenciais na UEPB a partir do próximo período letivo em todos os campos da instituição. A data programada é 25 de abril e para que essa nova realidade se dê de forma segura, o Comitê de Contingência e Crise da instituição divulgou um manual de procedimentos necessários na volta das atividades acadêmicas e administrativas da UEPB. O documento está disponível para download e traz orientações para prevenir casos da doença ou até mesmo reduzir os índices de contaminação entre a comunidade acadêmica, garantindo assim um ambiente mais seguro para todos que integram a UEPB. Além disso, um mapeamento está sendo feito através de um formulário na plataforma Google entre estudantes, professores e técnicos administrativos. Quem traz informações sobre essa iniciativa é a presidente do comitê, professora Nádia Oliveira. O formulário Conecta Covid foi uma ideia que o comitê teve para que a gente tivesse um mapeamento da UEPB e dos casos e o acompanhamento da porcentagem de vacinação das pessoas, tanto docente técnico como aluno. Então, ele está disponível na nossa página, a gente atrelou o preenchimento dele à matrícula dos alunos para que a gente tivesse, de fato, um mapeamento dos diversos campos que a gente tem da universidade com relação a casos notificados, com relação a afastamento, com relação a esquema vacinal, para que a gente oriente a comunidade acadêmica com relação a todas essas questões que são importantes para o enfrentamento da Covid. É o formulário Conecta Covid UEPB, que também está disponível na página da instituição. Lá no site da instituição, no uepb.edu.br, você também tem acesso ao manual de procedimentos para a retomada presencial e segura das atividades na UEPB. Agora a gente escuta a coluna de Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes, e o tema de hoje é um tema que afeta diretamente a todos nós. A alta no preço dos combustíveis, gasolina, diesel, etanol e gás de cozinha. Ou seja, todas essas matrizes de energia
estão com preços alarmantes na realidade da economia brasileira. Você, ouvinte que está em casa, você estudante, dona de casa, operário, trabalhador, você, pequeno autônomo, a gasolina está cara para você? Para nós, essa é a nossa ideia, está extremamente cara. Os combustíveis estão caros no Brasil. E uma pesquisa publicada nesses últimos dias, depois dos aumentos recentes pela Petrobras, dos reajustes praticados recentemente pela Petrobras, essa pesquisa mostra que na região Nordeste o estado com o preço mais elevado é a Bahia, com uma média do preço de gasolina a R$ 8,70. R$ 8,70 um litro de gasolina. O diesel, R$ 7,56. Os preços dos combustíveis no Brasil são equiparados a países ricos e países centrais da Europa ou os Estados Unidos, Canadá, Austrália? Não. Os preços dos combustíveis no Brasil, mostra a pesquisa, são comparados a países como a Geórgia, Panamá, Namíbia, Marrocos. Enfim, no último dia 10 de março, a Petrobras reajustou a gasolina em 18,8%, o diesel em 24,9% e o gás de cozinha em 16%. A alta dos preços do petróleo se dá, dizem diversos especialistas, nesse mundo da produção comunicativa, de concordâncias e discordâncias, de consenso e não consenso, de convergências e não convergências, que a alta do preço do petróleo se dá sobre a ideia da volatilidade do mercado. Ora, nós tivemos um preço de barril que estava em torno de $100, chegou a $139, voltou a $98 e fica ali na casa dos $103, $106, $110. Mas por que os combustíveis estão tão caros no Brasil? Seria por causa dos custos de produção da Petrobras? Os especialistas dizem que não exatamente. Seria por causa da demanda? E aí entra a Petrobras e já se adianta que os reajustes são em função de que, se não ocorrer, poderá acontecer, um prejuízo na distribuição de combustíveis, ou seja, no atendimento à demanda. Então, um dos motivos seria essa crescente demanda na realidade brasileira. A produção de petróleo? Não é a produção de petróleo, porque o Brasil é autossuficiente em petróleo desde a descoberta do pré-sal. Então, não é com relação ao Brasil ter ou não ter petróleo. O Brasil tem petróleo de sobra, aliás. O consumo? Sim, o consumo porque está ligado à demanda e o consumo é cada vez maior, porque é a matriz que nós temos, a matriz energética que nós temos e que move toda a economia mundial. Essa matriz se chama petróleo. É a capacidade de refino que a Petrobras não tem, portanto, ela tem o petróleo bruto, mas precisa do derivado do petróleo chamado gasolina. Então, ela extrai o petróleo, vende esse petróleo no mercado internacional com preço de dólar, com o preço cotado a dólar, vende esse produto bruto no mercado internacional e compra esse mesmo produto na sua forma refinada, ou seja, num produto final denominado gasolina. Ou seja, então o problema está na questão do refino, já que a Petrobras não teria capacidade, porque não tem refinaria suficiente para, portanto, implementar essa função. E que isso tem que ser delegado ao mercado e, portanto, o mercado tem que organizar o mundo, digamos assim, o mundo derivado do produto chamado petróleo para a ideia de gasolina, diesel, etc. Mas será apenas isso? Essa alta dos preços? O que acontece exatamente? É que o preço da gasolina na realidade brasileira, que não é a realidade de outros países, o preço da gasolina está atrelado a algo chamado PPI, Preço de Paridade de Importação. Ou seja, a Petrobras pratica uma política de preço que está vinculada, obviamente, à sua política de produção, sua política de custo, sua política de demanda, de consumo, capacidade de refino, etc, etc. Ela pratica uma matriz econômica denominada de internacionalização do preço do petróleo, porque ela está pensando no custo do petróleo e no preço da aquisição do produto denominado gasolina. Então, com esse PPI, Preço de Paridade Internacional, que ela vende lá para, por exemplo, no preço cotado a dólar em Houston, nos Estados Unidos, e depois compra deles, dos americanos e dos europeus, alguns deles, o produto gasolina, produto final,
Desde o governo Temer, a Petrobras adotou, portanto, o PPI. Muito bem. Esse programa de gasolina cotada em dólar, a maior parte do ônus fica para nós, os consumidores. Não para a Petrobras, não para o Estado brasileiro e nem tampouco para os acionistas da Petrobras. Já que a Petrobras é uma empresa de natureza econômica mista. Ela é uma estatal, mas de natureza econômica mista. Ou seja, 63% do capital é investido por acionistas, por investidores privados. O resto fica na mão do Estado. Ora, mas a ideia de uma empresa como a Petrobras não é só de lucratividade. A Petrobras também tem uma função pública, ela tem um interesse público, não nos esqueçamos. Ela é uma empresa com participação de capital privado, mas ela é uma empresa com função pública, não nos esqueçamos sobre isso. A Petrobras pode suprir 100% do mercado de combustíveis no Brasil? Pode, mas a ideia não é essa, mesmo porque a legislação brasileira não permite o monopólio. Mas numa forma de economia mista, com racionalidade de efetividade do interesse público, a Petrobras pode suprir 100% do mercado. Ela tem estrutura técnico-operacional? Tem, mais do que muitas outras no mundo. Ela tem um conjunto de refinaria? Aí não, porque esse conjunto de refinaria ele foi dilapidado do governo Temer para cá. Inclusive com a privatização de refinarias para, portanto, o mercado adentrar, controlar as refinarias e poder, portanto, pegar o produto bruto e transformá-lo no produto final. Ela tem um perfil desenvolvimentista hoje? Não tem, por causa exatamente dessa política do PPI. Mas a Petrobras, por ter uma função pública, ela precisa demonstrar um perfil desenvolvimentista com compromisso com o cidadão e a cidadã brasileira, que são os consumidores finais dos seus produtos. Ora, a Petrobras, anos atrás, quando tinha esse perfil desenvolvimentista, desenvolveu a indústria naval no Brasil, gerou milhões de empregos no Brasil e o resultado foi um sucesso. Os preços devem refletir o mercado interno? Sim, os preços devem refletir o mercado interno porque tem que estar à luz da capacidade de renda do cidadão e da cidadã brasileira. O mercado interno deve organizar essa realidade junto com a Petrobras no que se refere a essa matriz energética chamada petróleo. Os custos de extração do petróleo são dentro da realidade da Petrobras. Os custos de refino também dentro da realidade da Petrobras. Não há estrutura para refino, mas os custos sim. E deve-se pensar nas margens de lucro para, portanto, viabilizar o retorno do capital investido por parte dos acionistas da Petrobras. Mais do que isso, deve-se pensar em um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. Não podemos mais continuar com a ideia de volatilidade do mercado, ou seja, o consumidor final não pode estar submetido a uma política unicamente de mercado, porque o consumidor final é a parte com menos força nessa relação econômica. Porque essa ideia de volatilidade do mercado sempre enseja a pressão de preços, e a pressão de preços ela vai em direção ao consumidor final, que deve pagar, portanto, pelo resultado. Deve-se discutir o ICMS cobrado sobre os combustíveis? Deve, mas o ICMS é a menor parte de relevâncias em toda essa questão dos combustíveis. Deve haver uma uniformização? Sim. Deve haver um valor fixo cobrado por ICMS. Ele tem que ser cobrado com base em centavos e não com fundamento no preço médio dos combustíveis? Sim, devemos criar um sistema de valor fixo em centavos para a cobrança de ICMS. E para concluirmos, ouvintes do CBN Universidade, se não estiver sentado, por favor, sente-se. A Petrobras anuncia o lucro na gestão de 2021. O lucro da Petrobras no ano de 2021 foi de 106,6 bilhões de reais. 15 vezes maior do que no ano de 2020. E como a Petrobras distribuiu todo esse recurso financeiro? 63,4 bilhões foram para os acionistas privados, aquelas pessoas que têm ações da Petrobras. 27,1 bilhões para o governo federal. Ou seja, dos 106 bilhões de reais, a maior parte ficou com os acionistas,
que no líquido, os acionistas levaram 36,3 bilhões de reais com a valorização de suas ações e os dividendos dessas ações. O governo brasileiro ficou com 27,1 bilhões. O total de distribuição foi da ordem de 63,4 bilhões de reais. Ora, fica comprovado que a Petrobras tem que ter um perfil do cumprimento de função social na economia brasileira, um perfil desenvolvimentista. Obrigada, Luciano Nascimento, e até o próximo sábado. Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade. Fica ligadinho com a gente que no próximo bloco tem dicas de português com o Edson Tavares. E ainda tem edital aberto para o terceiro prêmio Mulheres Inovadoras 2022. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com informação para as mulheres empreendedoras. A Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB, a Inovatec, divulgou o edital do terceiro prêmio Mulheres Inovadoras 2022. O programa é uma iniciativa para estimular startups lideradas por mulheres. O prazo para envio de propostas termina na próxima segunda-feira, dia 28 de março. Aqui no Nordeste, os temas são competitividade produtiva e qualidade de vida. O primeiro abarca inovações que ampliem a competitividade dos setores de bioeconomia, monitoramento, prevenção e recuperação de desastres naturais e ambientais, transporte e logística, agronegócio. Já o segundo aborda inovações em saúde, educação, saneamento, segurança hídrica e segurança pública ou privada. Se você é mulher e lidera startups que atuem nestes segmentos, pode concorrer ao prêmio. As iniciativas premiadas vão receber R$120 mil para impulsionar os negócios. As candidatas devem enviar as propostas para que sejam avaliadas e possam receber o prêmio de aceleração. No site da FINEP, empresa pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, tem todos os detalhes das inscrições e o edital completo. É só acessar finep.gov.br. E a gente fala agora sobre proeficiência. Você sabe o que é? Para que essa prova é usada e a importância dela para quem quer ingressar na pós-graduação? A repórter Beatriz Roberto montou um material para a gente sobre o assunto e o pessoal do curso de Relações Internacionais do Campus 5 da UEPB, em João Pessoa, consegue fazer a prova na própria UEPB. O curso de Relações Internacionais é um dos cursos mais visados em um momento como este de conflito internacional entre nações, como é o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí, gente, lembra que para atuar num cenário internacional é necessário ter domínio de outras línguas, compreender idiomas estrangeiros? É pensando nisso que o Núcleo de Línguas da Universidade Estadual da Paraíba oferece o teste de proficiência em língua inglesa, espanhola e francesa para os alunos, professores e servidores técnicos administrativos do curso de Relações Internacionais do Campus 5 em João Pessoa, da UEPB. A professora Karine Dias falou um pouco sobre o assunto. O núcleo, a origem do núcleo, do Núcleo de Línguas, acho que já tem mais de 10 anos o Núcleo de Línguas. Ele foi criado com a necessidade, que existia de línguas no curso de Relações Internacionais. As provas avaliam alguns tipos de competência dos candidatos, principalmente a habilidade leitora em gêneros acadêmicos ou jornalísticos, relacionados diretamente às temáticas abordadas no curso de RI, como explica a professora Karine. A prova de inglês, espanhol ou francês, o texto é voltado diretamente para a área de RI. Então, é um texto jornalístico ou acadêmico que vai apresentar temáticas voltadas para o curso. Quem é do curso, ou alunos ou professores, eles podem fazer e vão fazer com conhecimento de causa, com conhecimento de mundo voltado para os textos, os temas, na verdade, que eles já conhecem. E aí só vão pensar nessa segunda língua, ou espanhol, inglês ou francês, e tentar desenvolver a interpretação leitora,
interpretação textual, leitura, porque é isso a proficiência. Ela vai avaliar sua capacidade leitora, certo? Sua capacidade leitora nessa segunda língua que você optar. Os exames são realizados constantemente nesse período de pandemia. Os testes passaram a ser aplicados de forma remota, mas devem voltar em breve ao presencial. A proficiência é importante para a atuação enquanto profissional de relações internacionais, como uma habilidade essencial para as profissões formadas no curso, além de ser um pré-requisito para ingressar em programas de mestrado e doutorado. O teste de proficiência tem validade de 2 a 5 anos nessas seleções, dependendo da instituição. Na UEPB também há outros testes de proficiência sendo ofertados em cursos e departamentos diferentes. De acordo com a professora, o objetivo do Núcleo de Línguas é criar um programa de proficiência para a comunidade acadêmica, em geral, no futuro. Muitas universidades também fazem isso. Muitos campos da própria UEPB também fazem isso. Na própria UFCG, da UFCG Campus de Campina Grande, fazem isso nos cursos, né? Eles fecham as proficiências para os mestrados, né? Por exemplo, a gente só fez a dinâmica diferente, a gente abriu somente para um curso, o que não impede de nós abrir, como é nossa vontade, né? Esperemos, pois, de abrir proficiência não só para outros cursos, né? Mas para a comunidade geral. Ou seja, a proficiência é essencial para quem quer atuar no campo das relações internacionais e também para quem deseja seguir carreira acadêmica. Beatriz Roberto, para o CBN Universidade. Obrigada, Beatriz. E para ser bom em outro idioma é preciso estar afiado no português. Se liga nas dicas do professor Edson aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Edson Tavares. Eu estava ouvindo um desses telejornais da nossa região e uma frase dita pelo repórter me chamou a atenção. Ele disse ao vivo: "A ação da prefeitura começou hoje cedo, onde muitos contribuintes foram atendidos até agora e ainda haverão vários atendimentos disponíveis." A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com o uso do idioma, porque o fato de sermos jornalistas nos acrescenta uma responsabilidade maior com a nossa língua. Nós precisamos falar de acordo com a norma padrão da língua. Aqui, nessa frase deste rapaz, nós temos 2 erros clamorosos, que podem ser justificados, entre aspas, pelo fato de ser ao vivo. Ele não pensou, ele não revisou, mas precisa ter cuidado. Ele disse: "A ação da prefeitura começou hoje cedo, onde muitos contribuintes foram atendidos até agora" e tal. Preste atenção nessas 3 frases que eu vou dizer agora. Esta é a casa onde eu resido. O livro de onde retirei este trecho é muito antigo. Onde está você agora? O que você vê em comum nessas 3 frases em relação à palavra onde? É que todas elas referem-se a lugar. Então, eu só posso utilizar a palavra onde no sentido de lugar, referindo-se a lugar, relacionando-se a lugar. Quando eu digo a ação da prefeitura começou hoje cedo, onde muitos contribuintes foram atendidos, esse onde está se relacionando, está se referindo a que palavra? Ação. A ação é lugar? Não. Então não cabe a palavra onde aí. Você pode trocar por no qual, na qual, ou então por em que. Essa expressão em que serve muito, porque, como é invariável, serve para praticamente todas as situações em que você tem uma tentação de usar onde. Veja aqui, a ação da prefeitura começou hoje cedo, em que muitos contribuintes, tal. Ou, pasme, nada. Você pode não usar nada. Na verdade, essa palavra faz tanta falta na frase como faz falta a bicicleta para um peixe. Veja só, a ação da prefeitura começou hoje cedo, muitos contribuintes foram atendidos até agora
Repare que não acrescenta em nada essa palavra onde. Um detalhe, onde é estático. Se você for usar onde, lembre-se que onde é estático. Onde está você agora? Em que lugar você está parado agora? E aonde é dinâmico, significa para onde. Aonde você vai? Para onde você vai? Indica movimento. Mas, voltando à frase do repórter, a gente ainda tem um segundo problema sério. Ainda haverão vários atendimentos disponíveis. Ora, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, fica sempre no singular. Então, haverá vários atendimentos disponíveis. Anotou? Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir não é impessoal. E aí ele concorda com o substantivo a que se refere. Você pode dizer, há vários modelos de carros, mas se substituir pelo verbo existir, será existem vários modelos de carros. Eu volto no próximo sábado no programa CBN Universidade com o Português Sem Segredos. Obrigada, professor Edson Tavares. E semana que vem tem mais dicas de português sem segredos no nosso programa. E vamos de intervalo rapidinho. Na volta, o nosso assunto é o acesso dos estudantes da UEPB ao sistema de bibliotecas da universidade. Fica sintonizado com a gente. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado e com informação para você, estudante concluinte da Universidade Estadual da Paraíba. Termina no próximo dia 31 de março o prazo para aqueles estudantes concluintes que estão para colar grau neste período. Os eventos vão contemplar todos os cursos de graduação de todos os campos da instituição e as colações de grau vão acontecer entre os dias 28 de abril e 4 de maio. O concluinte deve realizar a inscrição de forma online por meio única e exclusivamente do e-mail institucional. É necessário preencher o formulário de inscrição disponível na aba da Pró-Reitoria de Graduação no site institucional da UEPB. Lembrando que só pode colar grau os estudantes que forem considerados aptos, ou seja, que tiverem concluído todos os componentes curriculares necessários no programa dos seus cursos e completado a carga horária dos estágios obrigatórios e das atividades acadêmicas, científicas e culturais. A lista com os nomes dos estudantes aptos para a solenidade deve ser publicada no dia 24 de abril. Todas as colações serão realizadas em formato híbrido, com um pequeno grupo presencial e outro acompanhando online com transmissão ao vivo pelo canal Rede UEPB no YouTube. Os formandos devem informar no ato da inscrição se querem participar de forma presencial ou remota. Mas atenção, haverá uma seleção por meio de sorteio daqueles que vão participar da solenidade presencial com o intuito de evitar a aglomeração nos eventos. No dia da cerimônia, cada formando que participará presencialmente poderá estar acompanhado por um familiar. Será obrigatório o uso de máscara e a comprovação do cartão de vacina de ambos. Também será necessário ao formando trajar a beca, que será entregue nos dias 26 e 27 de abril, no período das 8 às 12 horas, na Prograde. Já para os concluintes que participarão da cerimônia de forma virtual, não será necessário o uso da beca. A participação online se dará pelo Classroom. E tem mais, os estudantes interessados em participar da colação de grau como orador oficial das turmas devem fazer a inscrição até o dia 18 de abril. A inscrição também é feita por meio de formulário online, disponível também na aba da Prograde, no site da UEPB. Para se candidatar à vaga de orador oficial, o concluinte deve enviar a proposta de discurso, que precisa conter no máximo 13.000 caracteres, devendo a leitura não ultrapassar o tempo de 12 minutos. E o resultado da seleção deve ser divulgado no dia 27 de abril. E a gente muda de assunto para falar sobre o uso das bibliotecas da UEPB pelos estudantes durante esse tempo de pandemia. Tem aluno com saudade de poder ler e estudar nos espaços físicos.
Outros que ingressaram durante a pandemia nem tiveram essa experiência, mas as bibliotecas da UEPB já estão se preparando para a retomada geral das atividades presenciais. Quem fez um material para a gente foi a repórter Sandy Rodrigues. Vamos ouvir. Os livros. O que seria do estudante sem o auxílio desse instrumento insubstituível da educação? Bom, certamente não seria nada fácil e afetaria bastante o aprendizado dos alunos. E em 2020, com a emergência da pandemia do Covid-19, foi exatamente isso que aconteceu. O abalo no processo de aprendizagem se tornou notório com a implementação da quarentena, quando as bibliotecas das universidades tiveram que fechar suas portas, deixando os alunos sem acesso aos livros por motivos de segurança sanitária. Na UEPB, a estudante do 8º período de jornalismo, Sara Santos, sentiu falta de poder ler livros físicos que pegava na biblioteca do campus 1. Por imaginar que o meu curso ia me exigir uma rotina de leituras maior e também por já ter o hábito de frequentar bibliotecas, no primeiro dia de aula eu fiz meu cadastro na biblioteca e a partir dali passei a ser uma frequentadora assídua, mas eu gostava muito de passear pelos corredores e fazer pesquisas, ver as áreas do conhecimento, ver os autores, os títulos, pegar nos livros e ver ali na contracapa temas que me interessassem. A partir dali eu garantia muito mais subsídios e ampliava realmente, não apenas complementava, mas ampliava meu conhecimento em relação ao meu curso e também a outras áreas que eram parecidas com a minha área de comunicação. O meu desempenho era muito melhor, o meu engajamento e a minha motivação era muito melhor, porque a leitura para mim sempre foi muito importante. Então eu senti muita falta nesse período de aulas remotas, de ler livros físicos, porque era um hábito que eu já tinha da minha vida pessoal. Então eu levei para minha vida escolar o hábito de ler livros físicos e durante a pandemia precisei ler mais livros em PDF ou digitais. Então sempre quando um professor passava um texto específico, normalmente era capítulo de algum livro. Eu gostava de ler o livro inteiro. E aí, nas aulas remotas, eu já não fazia isso com mais frequência. Mas em contrapartida a essa situação, o auxílio da internet, dos professores e dos veteranos ajudou muito um grupo importantíssimo da universidade, os feras. Alunos esses que, por terem começado a graduação na modalidade remota, não tiveram aquele contato inicial com as bibliotecas e sentiram essa dificuldade na hora de fazer as pesquisas acadêmicas, como nos contou o aluno do primeiro período de jornalismo, Iago Silva. Para mim iniciar a graduação no período pandêmico, sem ter acesso à biblioteca, eu não vou falar que no começo foi algo complicado, porque não foi, por conta que, querendo ou não, para a gente conhecer assim o curso, né, tinha muitas pessoas que a gente já conhecia, que estavam no curso, que davam todo o suporte, davam toda a ajuda, também tinha, nós temos também o acesso à internet que facilitou bastante para conhecer um pouco a fundo assim sobre como seria o curso. Quando a gente chegou já nesse período de ter que começar a botar a mão na massa, de ter que fazer artigo, pesquisa, atividade, algo do tipo trabalhos, se tornou bem complicado por conta que a gente não tinha acesso a alguns determinados materiais que eu acho que somente na biblioteca que a gente teria esse suporte, sabe? A gente conseguiria se aprofundar mais. Então, a forma da gente se virar era, como eu respondi na primeira pergunta, era buscando com quem já teve a experiência e tentando se virar com o que a gente poderia achar assim na internet. E foi seguindo por essa linha de importância da internet que a Pró-Reitoria Estudantil implementou o Auxílio Conectividade, que ajudou aqueles alunos que não tinham acesso à rede a usufruir do serviço por meio de uma bolsa para a contratação do serviço e a aquisição do equipamento necessário para as aulas. A partir do dia 25 de abril, o novo período letivo deve ser com as atividades presenciais em todos os campos da UEPB. As aulas se tornarão em sala e com elas a reabertura das bibliotecas, que já estão se preparando para uma volta segura e organizada, como nos explica a responsável pela coordenadoria das bibliotecas, Fernanda Mirelli. A gente está seguindo, andando em conjunto com a universidade. A retomada ela é com cautela, com segurança. Nós estamos organizando as unidades, ainda estamos nesse processo, né? Porque cada avanço ou da vacina, a gente já fica mais seguro em alguns aspectos, né, para a gente poder fazer uma retomada mais segura, já com todos vacinados. Então, a gente está organizando para procurar não ter uma aglomeração. Estamos buscando a higienização dos espaços, dos assentos, das mesas, das maçanetas, o recebimento dos livros, eles devem ficar em quarentena. Então, o livro ele não chega, ele não vai de imediato para a estante, ele vai ficar em quarentena.
O acesso a gente ainda está vendo, porque cada unidade ela é diferente, né? A estrutura. Então, tem algumas que têm janelas, tem outras que têm somente ar-condicionado. Então, a gente está, a partir desses ambientes que eles não são iguais, a gente está vendo como que se dá. Mas o importante é manter o ambiente seguro para o nosso funcionário, para o nosso usuário e podemos estender o serviço presencial para a comunidade. O estudante Iago Silva acredita que a retomada presencial vai garantir melhor desempenho para os estudantes, que terão acesso às bibliotecas da UEPB para fazer pesquisa. A volta do presencial vai facilitar muito a vida do estudante, vai ajudar muito também no desempenho da gente, por conta que a gente vai ter mais acessibilidade para certos temas que a gente não tem no ensino remoto, a gente também vai ter mais suporte. Então, com toda certeza, a volta do presencial com certeza vai acarretar numa melhora na desenvoltura dos alunos. É seguindo os cuidados básicos para a retomada segura das atividades presenciais que todos os estudantes poderão voltar a ter acesso às bibliotecas da Universidade Estadual. Para alguns, momento de matar a saudade dos ambientes, e para outros, de conhecer pela primeira vez as bibliotecas e os conteúdos completos e fascinantes. Falta pouco para estarmos todos juntos mais uma vez. Sandy Farias, para o CBN Universidade. Obrigada, Sandy. E o sistema de bibliotecas da UEPB fez recentemente um balanço sobre as ações do setor. E quem traz um pouco sobre essas iniciativas é a coordenadora adjunta do CIB, a Valéria Soares e Silva. Escuta aí. Ao longo da pandemia, os trabalhos que nós temos realizado na biblioteca, desde o momento em que a biblioteca voltou a funcionar efetivamente, né, a partir do começo das aulas remotas, nós tivemos que nos reinventar, né, no sentido de que as nossas ações começaram a ser, grande parte delas realizadas de forma online, né? Houveram cursos, palestras realizadas pelos bibliotecários, atendimentos através das redes sociais, através do Instagram, do e-mail, do WhatsApp, orientações para entrega de trabalhos acadêmicos. Os trabalhos acadêmicos começaram a ser completamente entregues a partir de autodepósito. Foi um grande avanço, inclusive, para a biblioteca e facilitou bastante o nosso trabalho. E a partir de um determinado momento, nós começamos a fazer as entregas de material, né? Entrega de livros e empréstimos para os alunos concluintes, mas sempre feito a partir de agendamento prévio, através do e-mail com a biblioteca. Mas nós movimentamos muito as redes sociais, seja nas divulgações sobre os serviços que a biblioteca estavam prestando, como também informações a respeito da biblioteca, a respeito dos trabalhos acadêmicos, da forma de entrega, orientações relacionadas a isso, e palestras e outros serviços. Os bibliotecários do Sistema Integrado de Bibliotecas da UEPB têm participado de diversos projetos de extensão nos campi da universidade. No campus de Guarabira, nós temos os Livros Livres, a prática da leitura nos espaços do Humaniza Bosque e Carlos Bellarmino, que faz parte do programa Humaniza Bosque, e esse projeto é coordenado pela bibliotecária Andressa Serafim. Nós temos um programa de extensão que funciona no Campus 5, chamado da Ação Cidadã às Redes Sociais Científicas, os Laços e Possibilidades da Ciência Aberta na UEPB, coordenado pela bibliotecária Daniela Arlene. Dentro desse projeto, desse programa, composto por 5 projetos, todos ligados à ciência aberta, nas trilhas da difusão científica, a visibilidade dos projetos do Campus 5 da Universidade Estadual da Paraíba, coordenada pela bibliotecária Liliane Braga, o Competência em Informações e Práticas Científicas nas Escolas Públicas de Campina Grande, COINFO Escola, coordenado pela bibliotecária Camila Andrade, e o projeto Rede de Produção e Adaptação de Materiais Informacionais na Biblioteca do Campus 5, por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas Acessíveis, coordenado pela bibliotecária Milena Borges, com a colaboração de mais 3 bibliotecárias. Temos ainda o projeto funcionando no CCJ, Campus 1, chamado A Democratização da Informação Jurídica para o Empoderamento Feminino, uma perspectiva de ação à luz do Centro de Referência da Mulher em Campina Grande, coordenado pela nossa coordenadora de biblioteca, Fernanda Mirelli, é super importante esse tipo de projeto e esse tipo de inserção de nós bibliotecários, né, enquanto profissionais, dentro dos projetos de extensão da universidade, que nos aproxima a cada vez mais, não só da comunidade universitária, mas também da comunidade que nos cerca, sendo esse um dos papéis da biblioteca e, em especial, da biblioteca universitária. Obrigada, Valéria. São muitos projetos desenvolvidos pelo Sistema de Bibliotecas da UEPB.
E eles também estão na rede social, através do Instagram, no @cib.uepb. Segue lá e fica por dentro das iniciativas. E vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Depois do intervalo, falamos sobre as aulas com os estudantes mais maduros da UEPB. Isso mesmo, a turma da UELMA segue com todo o gás e vitalidade nas atividades remotas. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa e trazendo uma informação administrativa. É que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está fazendo a atualização dos dados dos dependentes dos servidores da instituição que não foram apresentados no cadastramento de 2019. Para isso, o setor de assessoria técnica da Progep está enviando e-mail para os trabalhadores que precisam retornar o quanto antes. O prazo para a atualização dos dados no e-social é até o dia 31 desse mês. Ou seja, próxima quinta-feira. No caso dos servidores que precisam incluir os filhos como dependentes, precisam anexar certidão de nascimento, RG se tiver, CPF, cartão de vacina para crianças até os 6 anos de idade e ainda declaração escolar ou da universidade em que o filho estuda. Isso para os filhos com até 24 anos. No caso dos que têm filho com deficiência, além dos documentos básicos, ainda é preciso anexar a comprovação ou o laudo médico atestando a deficiência. Para aqueles servidores que ainda não incluíram um cônjuge, é preciso enviar certidão de casamento, RG e CPF do companheiro ou companheira. O setor responsável pela atualização desses dados colocou à disposição o contato 3315-3404 para atender de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia. E a gente fala agora sobre as aulas da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA da UEPB, que seguem com tudo no formato remoto. E os alunos da terceira idade já se preparam para a volta presencial das atividades. A reportagem é da Ana Cláudia Santos. Assim como na infância, juventude ou fase adulta, todas as etapas da vida merecem hábitos saudáveis, não apenas para o corpo, como também para a mente. Por isso, adquirir novos conhecimentos, para alguns, é uma maneira de manter-se na ativa. Para outros, é o sonho de fazer uma graduação ou até mesmo alcançar a meta de aprender a ler e escrever. Independente das razões, o número de pessoas com mais de 60 anos que ingressaram nas escolas e universidades brasileiras só vem crescendo a cada ano. Por mais que ainda existe uma crença limitante de que a idade é um problema para quem quer começar algo novo e que idosos estudando é um mito, os quase 10 mil idosos que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio em 2019 mostram o contrário. Aprender é benéfico em todas as fases da vida e não seria diferente na terceira idade. Um bom exemplo é a UAMA, a Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. O projeto iniciado pelo professor da UEPB, Manuel Freire, promove curso voltado para a pessoa idosa nos campos de Campina Grande, Guarabira e Lagoa Seca. O idealizador da UAMA explica a importância da educação nessa etapa da vida. A informação que os idosos recebem com diferentes disciplinas dentro da UAMA tem uma perspectiva de transformar vidas, como eles dizem, né? Uma nova perspectiva do envelhecer, um aumento da longevidade, melhoria da qualidade de vida, melhoria da autoestima. Então são muitos fatores que a educação para idosos contribui. Dentro da perspectiva de conhecer seus direitos e muitas vezes reivindicar esses direitos na sociedade, dentro da perspectiva de informática, né, nós temos o letramento digital para a pessoa idosa, já que hoje trabalhamos com aulas remotas. Então são muitas informações que nós trabalhamos, são mais de 18 disciplinas que a UAMA tem. Então cada disciplina dessa tem uma perspectiva diferenciada de colaborar nessa perspectiva do idoso se conhecer seu corpo, conhecer o processo de velhice, trabalhar a perspectiva da prática da atividade física, da nutrição. Né? Então, assim, é uma gama de informações que transforma a vida do idoso. O professor explica que a partir do momento em que foi definido o retorno das aulas de maneira remota, começou um processo de capacitação com os idosos, através de lives, cursos e treinamentos para esse retorno. Apesar dos muitos desafios, Manuel Freire identifica os benefícios desse formato de aula.
Com as aulas remotas, o desafio foi grande, mas ao mesmo tempo, nós mesmo diante do computador, de um celular, de um aparelho eletrônico, nós conseguimos resgatar muitos idosos do isolamento, da depressão, da ansiedade, durante essas aulas remotas. A gente viu que muitos idosos ficaram morando só em apartamentos ou casas e o principal ponto de referência para conversar, para dialogar, para ver seus amigos de turma eram as aulas remotas. Então nós conseguimos fazer com que as aulas remotas tivessem um grande benefício nesse período de isolamento, principalmente no período mais crítico da pandemia. Só para ter um exemplo, as primeiras turmas que nós abrimos, muitos idosos choraram por ver seus professores, por ver seus amigos, né, mesmo nessa perspectiva, mas eles diziam que as aulas estavam sendo um processo de salvação nesse período de pandemia. Dona Maria Tereza Silva, de 81 anos, participou da primeira turma de aulas remotas da UAMA e conheceu o curso através de uma prima. A princípio, ela não se interessou muito, mas em 2020, quando o único filho passou a morar fora, ela viu na UAMA uma oportunidade de ressignificar a terceira idade e conta pra gente como foi essa mudança de vida. A Tereza, depois da UAMA, é que vê o quanto é necessário as pessoas de idade participar da UAMA, porque nós aprendemos muito, valorizamos muito a vida, a idade, né? Porque pensamos que quando ficamos velhos não precisamos mais de aprender nada. E a UAMA nos estimula a viver bem. Não tem adjetivo para dizer o quanto é importante a UAMA para a gente idoso. Além do curso, os idosos tiveram que se adaptar às tecnologias. Dona Tereza afirma que era gratificante toda semana encontrar os colegas de turma, mesmo que virtualmente, e que isso fez toda a diferença para enfrentar esse período de pandemia. A superação foi justamente quando eu aprendi no computador, ficar assistindo aula maravilhosamente bem. Isso foi bom demais. E esperar ansiosa toda semana o dia de aula, para abrir aquela janelinha, ver as colegas que não conhecia, porque não deu tempo a gente conhecer nas 2 semanas de aula. Então eu só conhecia 2 pessoas da turma de 55. E a maravilha da gente ver todos, a alegria, o cuidado dos professores, a paciência que eles tinham de ensinar. Qualquer coisa que desse ali errado, eles ensinavam. A Universidade Aberta à Maturidade oferece o curso de Educação para o Envelhecimento Humano, com duração de 2 anos, divididos em 4 semestres, e é composto por disciplinas obrigatórias e optativas, cujos eixos temáticos são adequados às realidades regionais e específicas de cada campus. O retorno das aulas presenciais está previsto para o mês de abril, conforme o calendário acadêmico da universidade, com a abertura de novas turmas para a UAMA. Ana Cláudia Santos, para o CBN Universidade. Obrigada, Ana Cláudia. E a vitalidade dos alunos da UAMA é algo contagiante, viu? E a gente fala agora sobre o reconhecimento para o curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, aqui no Campus 1, em Campina Grande. Essa é a terceira vez que o curso recebe o selo de qualidade OAB Recomenda, que avalia os índices alcançados pelos graduados no exame Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil e ainda leva em conta a avaliação do curso no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Esse ano, apenas 192 cursos de Direito do Brasil foram contemplados com o selo. Para se ter uma ideia, nosso país tem mais de 1.800 cursos de Direito abertos. A homenagem foi recebida pelo diretor do CCJ, professor Laplace Guedes, numa solenidade na sede da OAB no Distrito Federal. E o professor enviou um áudio para a nossa produção falando sobre o importante reconhecimento. Vamos ouvir. Esse reconhecimento do selo OAB Recomenda para o CCJ, ele representa a consolidação do que se vem plantando junto ao reitorado
tanto de Rangel Júnior, como agora o reitorado da professora Célia Regina, que vem apresentando as condições ideais para conseguir a conquista desse título. Repare que tanto o reitorado anterior como o atual, eles não mediram esforços e fecharam questão com o ensino público de qualidade. E é isso que a gente tem revelado dentro do CCJ. Graças exatamente à excelência dos nossos docentes, dos nossos discentes, né? E também a dos docentes, que são referências em todo o país. Assim também como os servidores, junto com as pró-reitorias que nos auxiliam e que dão o apoio ideal para a conquista desse título. Então, esse momento é o momento exatamente da consolidação da qualidade do ensino que vem sendo desenvolvido no CCJ da UEPB. Obrigada, professor Laplace Guedes, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. E tem inscrição aberta até o dia 31 desse mês para o primeiro Campeonato Paraibano ASPA UEPB, de Atletismo Master. A competição está sendo organizada pela Associação Paraibana de Atletismo em parceria com a Coordenadoria de Esportes da UEPB, com o objetivo de promover e divulgar a modalidade em Campina Grande e região. O campeonato está marcado para o dia 9 de abril e deve ser realizado no novo Complexo de Atletismo da UEPB, em Bodocongó. De acordo com o regulamento, tem disputas no masculino e feminino, com provas de 100, 400, 1.500 metros e 5 quilômetros. Ainda tem salto em altura, arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, entre outras modalidades do atletismo. A competição é para a categoria Master, a partir dos 30 anos de idade, com grupos sendo divididos de 5 em 5 anos. A previsão dos organizadores é que as provas sejam no sábado, no dia 9 de abril, nos turnos manhã e tarde. Só reforçando, inscrições abertas até o dia 31 desse mês e a ficha de inscrição você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. E o nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Para registrar, tivemos reportagens de Ana Cláudia Santos, Beatriz Roberto e Sandy Rodrigues, com direção de Hipólito Lucena. O programa deste sábado vai estar disponível na TV UEPB no YouTube a partir do meio-dia. A gente se encontra sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.